Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra, aleluia, Jesus, que está em Salmo 56, que vai nos dizer assim, no capítulo 1 e 2, que vai no versículo, irmãos, 1 e 2, que vai dizer assim: tem misericórdia de mim, Deus, porque o homem em mim pisa e me oprime pelejando todo dia. Todo dia meus inimigos me pisoteiam, porque muitos são os que pelejam contra mim com arrogância. Esse salmo aqui, irmãos, Davi, a gente vê, se a gente analisar, irmãos, cada salmo que Davi fala, a gente vê as lutas que Davi passava. Às vezes a gente olha assim, né, vê Davi como um homem guerreiro, que se deu bem, que foi as perseguições de Saul. Mas cada salmo, irmãos, que ele faz, parece que ele vivenciou a cada sofrimento. E o que chama atenção é que cada sofrimento que Davi passava parece que é os mesmos sofrimentos que a gente passa também. Porque quando a gente está padecendo, sofrendo, aleluia, Jesus, a gente entra no salmo e o salmo fala comigo e fala com você. Então a gente vê, irmãos, como a peleja do povo de Deus é assim. É perseguições, se não é perseguição pela igreja, é perseguição, é o inimigo nos atacando, aleluia, Jesus. E se a gente, irmãos, não tiver, aleluia, a oração e a confiança, aleluia, Jesus, no Senhor, a gente se desfalece pelas tribulações, pelas aflições, pela falta de confiança. Mas aqui Davi vai dizer assim, a oração da confiança, porque eu confiei no Senhor e orei ao Senhor e pedi misericórdia, aleluia. A gente vê que o Davi fala, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque estão falando, são arrogantes, falam coisas que não é de mim, aleluia, Jesus, falam coisas que eu não sou e se levantam, aleluia, Jesus. Mas em tudo, irmãos, a gente vê assim, ó, que Davi, ele teve confiança no Senhor, aleluia, Jesus. Ele acreditou, aleluia, Jesus. E em tudo nós vemos, irmãos, que Davi, aleluia, Jesus, ele descansou no Senhor já com bastante idade. A palavra vai dizer assim até que ele não conseguia se esquentar porque ele estava muito velho. E que eles acharam uma moça muito bonita, charmosa, para aquecer ele, para ajudar ele em tudo. É uma cuidadora. Mas também dormia ali com ele porque ele sentia muito frio, mas Davi não teve nada com ela. E essa foi a confiança de Davi, aleluia, Jesus, nas pelejas, nas lutas, irmãos, que a gente passa. É todos os dias nós enfrentando pelejas, aleluia, Jesus. Porque, irmãos, porque o Senhor, quanto mais o Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos levantar, se levanta os levantes contra nossas vidas. Aqui a gente vai ver, irmãos, a inveja, aleluia, Jesus, de Saul. E muitas das vezes, aleluia, Jesus, é permissão, porque se você olhar, aleluia, Saul perseguindo Davi, a gente vê nos versículos que é permissão que Deus coloca no coração de Saul que tenha raiva, que persiga Davi. Para quê? Para que a gente venha ter experiência. Porque sem, irmão, sem passar por lutas nenhuma, como que a gente não vai ter experiência? Se, né, os levantes do inimigo, se a gente não se levantar em oração, em jejum, como é que a gente vai saber se é espírito de inveja, se é aleluia, Jesus, palavras contrárias contra as nossas vidas? Então, existe perseguições para quê? Para a gente se levantar, aleluia, para a gente pelejar. E quanto mais a gente peleja, quanto mais a gente luta, aleluia, Jesus, mais autoridade, aleluia, o Senhor coloca na minha mão e na tua mão, aleluia, Jesus. Assim que aconteceu, Davi foi ungido, aleluia, Jesus, e veio a perseguição. Assim somos nós, quando o Senhor fala que Ele tem algo na minha vida e na tua vida, parece que o inferno se levanta contra a nossa vida, aleluia, a gente passa por tantos obstáculos, aleluia, Jesus, até chegar à promessa de Deus, aleluia. Por quê? Porque o inimigo sabe, aleluia, Jesus,
que nós vamos fazer a obra que o Senhor quer. Muitas vezes a gente fica ansioso, tá? Mas às vezes a gente esquece, aleluia, Jesus, que a gente tem o inimigo que se levanta, usa pessoas, aleluia, Jesus, para atrapalhar nossas vidas, aleluia, Jesus. Mas em tudo, aleluia, Jesus, o Senhor tem nos dado confiança, aleluia. Davi vai dizer que nos dias de medo, aleluia, Jesus, ele confiou no Senhor. E aí, irmãos, o que chama mais atenção, assim, se a gente lê as cartas, os salmos de Davi, ele vai dizer assim: Senhor, em tudo eu te louvarei, aleluia, Jesus. Porque Davi, ele era levita também, ele louvava, ele dançava, ele tocava instrumentos, ele era poeta, ele era fiel, aleluia, Jesus. Então ele agradava o Senhor em tudo. Tudo que o Senhor pedia para ele, ele fazia, aleluia, Jesus, e assim nós temos que ser também, irmãos, para que a gente venha agradar o coração do Senhor, porque quando a gente orar, o Senhor atender a nossa oração. Às vezes, muitas das vezes, a nossa oração não está sendo atendida por desobediência. E aí você começa a passar por pelejas, e você ora, parece que Deus não está respondendo, aleluia, Jesus, por quê? Por desobediência. Então, às vezes, o Senhor permite uns levantes, aleluia, nas nossas vidas, para que a gente venha se consertar nos nossos erros, nas nossas falhas, aleluia, Jesus. E assim, Davi também não era diferente, aleluia, Jesus. Quantas vezes, aleluia, Jesus, o Senhor salvou. Quanto tempo de peleja, de luta Davi pelejou, lutou, sofreu, aleluia, Jesus, para poder chegar, aleluia, Jesus, no trono. E chegou no trono e continuou lutando, pelejando, ainda sempre ali com os seus adversários, aleluia, Jesus. Mas em tudo, Davi diz, em tudo eu glorifiquei, em tudo eu dei glória, em tudo, aleluia, Jesus, eu busquei o Senhor. E é assim nós também, irmãos, nas nossas pelejas, nas nossas lutas, aleluia, Jesus, é assim que nós temos que fazer. Buscar o Senhor, aleluia, Jesus, e com insistência, porque às vezes tem uma resistência em cima de nós. Às vezes nós falhamos em alguma coisa e a gente não pede discernimento ao Senhor, o inimigo vai tendo resistência em cima de nós. E às vezes a gente ora, nada acontece porque às vezes tem uma resistência espiritual em cima das nossas vidas. E eu digo para vocês assim, irmãos, que Deus me revelou que o espírito da inveja, primeiro porque o espírito da inveja ele parece uma obra de bruxaria, de macumba. Ela é tão assim maligna, aleluia, Jesus, que foi aonde que Caim teve tanta inveja de Caim e Abel, né? Um teve tanta inveja, Caim teve inveja, né, do irmão, e acabou matando o irmão pela inveja. Então a gente vê a que ponto que a inveja ela é maligna, né, a ponto de um irmão matar o outro, aleluia, Jesus. E aí o Senhor me mostrou também, irmãos, que o espírito da inveja, ele simboliza uma bruxa, aleluia, Jesus. Então, quando você for orar o espírito da inveja, você tem que orar a repreender a bruxa, que é o espírito da inveja, aleluia, Jesus. E assim o Senhor me mostrou, irmãos. Assim como às vezes a gente ora assim, ai Senhor, repreende o devorador, mas você sabe quem que é o devorador no mundo espiritual, irmãos? O devorador é o preto velho, aleluia, Jesus. Então, a gente tendo conhecimento, a gente sabe como lutar, a gente tendo discernimento, sabendo, a gente sabe com quem a gente está lutando. Se está lutando com Exu, com potestade, o que for, amém, irmãos? Nessa direção.